Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Quarto dia da campanha Quebra de Maldição. E eu tenho convicção que o inferno está sendo derrotado, está indo embora de lares, de vidas, de situações, de casas, de casamento, como é a proposta dessa campanha. Amém? Abra a sua Bíblia comigo. Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3. Já falamos sobre maldição, o que é o sentido de maldição, maldição recebida, maldição proferida. E hoje eu quero falar rapidamente sobre maldição financeira, porém também com uma parte de maldição hereditária. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Quem aqui ungiu a sua casa com azeite dessa campanha? A unção, ou as pessoas, ou o trabalho além de mim? Glória a Deus. Está vendo a mudança? Glória a Deus. Está vendo o mal fugindo? Glória a Deus. Está vendo o diabo sendo queimado? Glória a Deus. Amém. Eu falo que o que estava em oculto tem que ser revelado. O que estava em oculto, escondido, tem que ser revelado nessa campanha. Começou, já estou com calor, misericórdia, né? Também quer trazer a coberta, fazer da coberta uma blusa, né? Morro de frio. Aí só para o altar parece estar quente. Malaquias 3, versículo 6. Eu quero que você preste atenção, porque tudo que eu falar aqui vai mudar a sua vida se você prestar atenção e pôr em prática. Amém? Amém. Versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que até que não haja lugar suficiente para recolheres, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Se assenta, por gentileza, abrindo a Bíblia no livro do profeta Joel. Joel fica, você vai abrir em Daniel, que é mais fácil, aí vem o livro de Oséias, depois vem Joel. Joel, capítulo 1. Eu quero ler mais 2 versículos, que é o que vai completar a pregação. Joel, abre mais ou menos aí em Daniel, aí vem Oséias, vem Joel, para ficar mais fácil para você conseguir abrir. Se não conseguir de jeito nenhum, faz assim com a mão, que alguém vai te ajudar, senão eu vou aí. A pastora falou. Aí, viu? Eu creio. Eu creio que o Espírito Santo vai te usar demais na palavra, em nome de Jesus. Porque a minha Bíblia também é assim, ela fica abrindo. Eu nem Eu sabia onde era Joel. Joel. Pois é. Pois é. Preguei no domingo Oséias, lá vou eu agora para o Joel. Logo assim. Mais alguém precisa de ajuda? Não? Amém? Glória a Deus. Joel capítulo 1. Só vou ler o 3 e o 4. Amém? Amém.
Eu gosto de outra versão bíblica para isso aqui. Michele, a sua versão é atualizada? Não? Hoje. Tá bom? Não, eu vou ler da minha mente atualizada. Amém? Versículo 3. Joel 1, 3. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e a vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Agora eu vou ler aqui como está a minha versão, tá? O versículo 4. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. A versão que eu gosto é: o que ficou do gafanhoto cordador, o gafanhoto migrador comeu. O que ficou do migrador, o gafanhoto devorador comeu. E o que ficou do devorador, o destruidor comeu. Eu gosto dessa versão bíblica. Amém? Amém. Agora volta aqui a atenção. Deixa a Bíblia aí. Deixa a Bíblia aí. O que é a maldição? Maldição é um chamamento de mal ou desgraça sobre uma vida. Ela pode entrar porque alguém lançou, porque você recebeu, por maldição hereditária herdada, né? Ou por desobediência à palavra de Deus. Vem sobre pessoa, sobre situação e sobre local. Já foi dito isso aqui, né? E eu entrei nessa campanha sobre Isaías 10, 27, onde a unção despedaçaria todo o jugo, toda a carga. Do que? Da maldição. A maldição, ela vem como peso, como travamento, ela vem como paralisia, ela vem como escravidão, por isso que é jugo, porque ela escraviza a pessoa, e essa pessoa fica amarrada, a vida dela fica travada, nada dá certo, tem algumas consequências que fica, alguns sintomas que a vida dela está sob maldição. Então essa pessoa normalmente, alguns desses sintomas ela deve ter: dor de cabeça constante, insônia, ataques, desmaios, visão de vultos, audição de vozes, medo, depressão, opressão, tristeza profunda, pensamentos de suicídio, doenças que o médico não diagnostica, ou se o médico encontra, não tem cura, não tem solução, não tem o que a medicina fazer. E normalmente a raiz disso tudo se chama dúvida, porque é o que neutraliza a fé. Medo, dúvida, outras vezes mágoa de alguém que nos entristeceu porque fomos injustiçados. Então a maldição entra por essas coisas, e ela vem, ela rouba, ela mata e ela destrói. E Jesus veio para quebrar todo tipo de maldição. A palavra diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. A obra de Deus consiste em desfazer a obra do diabo. Então, qualquer outra obra só acrescenta, mas consiste em desfazer o que o mal faz. O mal veio para matar, para roubar e para destruir. Não tem outra coisa que o diabo veio para fazer. Então, eu queria falar da maldição financeira, que tem deixado muitas pessoas na miséria, no pouco, no contado. E quando o financeiro vai ruim, a família começa a despencar. Quando a necessidade bate, não tem como não ficar nervoso. Mas eu nunca vi um justo ser desamparado. Eu nunca vi um justo ter a sua descendência mendigar o pão, como fala lá o salmista no Salmo 37. Mas olha o que Deus disse. Aqui eu estou voltando agora para o texto, Malaquias. Ele disse: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele disse que ele não muda, a palavra dele é imutável. Então, para que as coisas deem certo, eu tenho que estar na palavra. Eu tenho que pegar essa palavra e cumprir essa palavra. Deus não vai mudar porque tem alguém chilicando. Deus não vai mudar porque tem alguém com opinião diferente. Deus não vai mudar porque alguém acha que está errado. Deus não vai mudar porque alguém faz errado e quer achar uma brecha na palavra e dizer que está certo. Não vai dar certo, vai sofrer, vai dar errado, porque está fora da palavra.
Então Deus disse assim para o povo de Israel: tornai-vos para mim, eu tornarei para vós. Então Deus só vai fazer na sua vida se você se tornar a Ele. Sem Jesus é sofrimento. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é uma coisa, são todas as coisas. Então primeiro eu preciso me voltar para o Senhor. Então ele continua: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. E Deus mesmo responde: sim, vós me roubai nos dízimos e nas ofertas. Toda a nação naquele tempo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então o Senhor disse: com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque não cumpriram a palavra de Deus, de trazer o dízimo e a oferta. Então a maldição financeira entra aqui, por não cumprir a palavra de Deus. Então se eu não cumpro, não tem como prosperar. Se eu não obedeço, não tem como a janela do céu ser aberta. Se eu não respeitar esses princípios da Bíblia, é impossível a pessoa prosperar. Impossível. Quando uma pessoa chega em mim e fala: pastora, minha vida financeira não anda, meu negócio não está dando certo, pastora, eu até recebo bem, mas eu não consigo, não saio desse patamar. Pastora, em casa está pouco contado. Pastora, eu estou precisando de ajuda. Vou negar ajuda de forma nenhuma. Mas a primeira pergunta que eu faço em particular, nunca em público, eu pergunto: você é dizimista? Sim, eu sou dizimista. Fiel? Quem fala a verdade, fala fiel. Não, pastor, eu dou quando dá. Aí eu vou lá: não, está errado. E converso com a pessoa. E tem uns que na cara de pau falam para ele: sou dizimista fiel. Fala: nem aqui, nem nunca, nenhum. Porque a palavra de Deus é a verdade, Deus não mente, é impossível a palavra de Deus ter errado. Porque mente na minha cara. Eu falo: não, desculpa, você é para com Deus, Deus é para contigo. Se a sua vida está uma bagunça e uma desordem financeira, é porque você está uma desordem com Deus. Você não obedece a palavra de Deus, você não quer a palavra de Deus, porque a vida da pessoa ela vai toda para a ordem, toda, a espiritual, a financeira, o casamento, a família, tudo que ela quiser vai para a ordem. Mas pastora, todo mundo tem guerra e vence. Não é tem guerra e sofre e entra de guerra em guerra, de sofrimento em sofrimento, não. É de vitória em vitória para a glória de Deus, de fé em fé, de vitória em vitória. E se não está assim é porque não está de acordo com a Bíblia. Tem algo errado. A maldição sem causa não encontra pouso, não virá. Foi tema de uma das nossas campanhas de maldição. Então ela só vai onde tem uma porta aberta, onde tem um pecado, onde tem legalidade para o diabo. Jesus disse: eu não tenho parte com o diabo. Então, se não tem parte com o diabo, não tem como o diabo entrar, matar, roubar e destruir. Só entra na vida daquele que tem parte com o diabo, que tem rabo preso, que está devendo para o diabo. Se tem rabo preso, o diabo ele é acusador das nossas almas, ele vai acusar. E Deus não pode fazer nada se tiver legalidade, se tiver pecado. Então na vida financeira é a mesma coisa. Deus prometeu aqui: e por causa de vós vou repreender o devorador. Por causa de vós, dizimista, por causa de vós, ofertante, eu vou repreender o devorador. Aí ele fala: eu vou abrir a janela do céu, vou derramar bênçãos, você não vai ter nenhum de recolher de tanta coisa que eu vou te dar. Deus fala isso. E não vai ser consumido o fruto da terra, que é o fruto do seu trabalho. A vide não será estéril no teu campo. E quando ele fala disso, ele está falando do que é próprio da época de agricultura. Aí eu vou lá para Joel. Joel que fala dos 4 tipos de gafanhoto, 4 tipos de praga no fruto da terra. Imagine a nossa vida financeira como uma árvore. Então essa árvore vai ser a nossa vida financeira. E Deus disse assim, nós lemos e eu quero falar de novo. Joel 1:3. Fazeis sobre isto uma narração. Então deve ser falado, uma história. Aos vossos filhos. E depois dos seus filhos, para os filhos deles. E depois desses, para a geração futura.
É Deus dizendo assim, vai ser de geração em geração, eu quero que você fale isso. Anote isso de geração em geração. Existe 4 tipos de gafanhoto. Que mata, rouba e destrói. Que come os pedaços, que come o resto, que devora por inteiro e por último mata pela raiz. Presta atenção, o diabo não dorme, o diabo é eterno, ele não morre. E ele passa de geração em geração, de família em família. Eu não posso dar o Espírito Santo, mas se eu tiver demônio, ele vai para os meus filhos, vai para os meus netos e até para a 4ª geração, diz a palavra de Deus. Aonde ele diz isso, pastor? Pelo amor de Deus, nos 10 mandamentos. Eu aborreço a maldade dos pais, dos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Então é disso que Deus está falando. O diabo, ele não morre, ele é eterno. Ele não dorme, tramando contra as nossas vidas. E ele faz isso que Deus falou aqui. Ele falou, o gafanhoto cortador é a lagarta. Ele come a folha. Quem já viu praga de lagarta? Tem uma lá em casa, comer minhas folhinhas, minhas flores, que eu estou muito brava. Comer minhas suculentas. Pois é, eu não sabia nem comer suculenta, eu achei que só comia minhas couves no passado. Depois do que esse gafanhoto cortador que come as folhas, ele sai. Vem outro gafanhoto chamado migrador. Ele migra. Ele vem em bando, vai comer ali o pedacinho do galho e vai para o outro lado. Entendeu? Eu só vim aqui devorar o que você tem. Acabou, eu vou para outro lugar, devorar outro lugar, porque tu já está miserável. Já comi o que tinha para comer, vou para outro lugar. Aí esse vai embora e entra agora um chamado devorador, que é o que Deus está falando lá em Malaquias 3. Agora vem o devorador. Não tem oração que tire esse demônio. Não tem oração nem do Senhor Jesus, porque só a fidelidade no dízimo que arranca o devorador. Só para quem é fiel. Esse vem, esse parece que acaba com tudo. Ele come o caule. Vamos dizer o tronco. Ele vai comendo. Mas ainda tem raiz. Né? Aí vou ficando aquele louvor. Ainda existe vida aí. Né? Tem esse. Tem. E se o seu tronco morrer? Né? Ainda tem ainda a árvore cortada lá. Ainda louvor. Mas desses do louvor ainda sobrou um gafanhoto destruidor. A Bíblia chama de pulgão. Quando dá pulgão na planta, quem sabe o que tem que fazer? Acabou até a terra não presta. Acabou a raiz. E você não pode usar aquela terra que o pulgão vai junto. Ele é um destruidor. Calma, contudo, eu tenho 2 com pulgão lá. Estou morrendo de dó de jogar fora. Mas tem que jogar com vasilha, caqueiro e tudo. Ah, não, hoje tem veneno. Na época não tinha, não. Hoje o destruidor, sabe o que é? Aqui tem uns destruidores, passou uns lares por aqui. Vou falar um, que é o poucos aqui se lembra, né? Não estão conosco porque não era de nós. O destruidor destruiu. Uma casa aqui perto, um apartamento aqui perto. Do dia para a noite, pegou fogo, acabou tudo. Não tem igreja para dar cobertor, para dar tudo. A gente pode ajudar, né? Mas é um destruidor e queima. É como ter um carro que você ainda está pagando. E de repente você bate ele dá perda total. Você não tem seguro e continua. Você vai te demorar mais alguns anos na prestação. Um destruidor, ele faz isso. Então, isso aqui está relacionado à vida financeira. E Deus falou, fale de geração em geração. Que o diabo não dorme. Que o diabo, ele vai de herança. E que se vocês não tiverem consciência disso, vocês vão sofrer. Se a maldição não for quebrada, vocês serão devorados, vocês serão destruídos. E a maldição sem causa não virá. Então é hora de reagir, ter compromisso com Cristo, ter compromisso num culto de libertação, mandar o diabo embora. Porque o diabo, ele entra por uma legalidade, mas ele só vai embora a hora que você manda ele embora e fecha a porta chamada pecado. Aí ele vai embora. Para de sofrer, para de reclamar. Por quê? Porque a vida chega quando Jesus chega. Quando Jesus chega. Então, quando Joel fala sobre isso, depois Deus fala no capítulo 2. Passa o tempo e Deus fala, eu vou restituir os anos que foram consumidos, destruídos pelo gafanhoto. Pelo gafanhoto.
lagarto, cortador. Eu vou restituir tudo que o migrador levou, que o devorador levou e que o destruidor levou da tua vida. E Deus restitui. Em Malaquias 3,18, Deus começa a dizer: e há a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e aquele que não serve. Porque Deus é justo. E há a diferença. E eu vejo essa diferença. Quem é fiel a Deus, quem serve a Deus, tem que ter o melhor dessa terra. Tem que ser abençoado. Tem que ser nítido, porque ele é um tesouro particular para Deus. Ele é um jardim regado e cuidado por ele. Há a diferença em todas as áreas da vida, daquele que é ímpio, daquele que não serve a Deus. Há a diferença. Então, quando você vê alguém sofrer muito, desculpa, é porque não quer Jesus. Quando você vê alguém muito, eu falo que de dó o inferno está cheio. Por quê? Hoje que eu pus uma frase escrita assim: Jesus veio pelos pecadores, mas ele vai voltar para os arrependidos. As pessoas vão para o inferno, não é porque pecaram, é porque não quiseram Jesus. Porque não existe um justo sequer, um que não seja pecador nessa terra. Está me entendendo? Quando você vê alguém sofrendo, sabe o que Jesus falou para Judas? Quando, gente, se eu errar alguma coisa, você me perdoe, viu? Que eu estou puxando a memória, eu não li isso hoje não. Quando aquela mulher derramou, quebrou aquele vaso de alabastro, com nardo puro, de muito valor, Judas falou assim: oh, não era melhor ter dado para os pobres, interessado no dinheiro para ele, né? Porque ele era materialista. E Jesus olhou e falou assim: mas os pobres vocês sempre vão ter com vocês, eu não. Sabe por que os pobres são pobres? Não é porque falta, não é porque ninguém ajuda, não é porque ninguém não tem oportunidade. Vou dizer duas coisas. Primeiro, que não querem Jesus. Segundo, eu falo que o devorador que está lá, de repente você dá a mão demais e ele começa a te devorar junto, porque a miséria está lá dentro. Tem que combater a miséria que está lá. Não é a pobreza, é a miséria. Miseráveis por não crerem na palavra de Deus, por não conhecerem ou por não quererem a palavra de Deus. Eles querem o que você pode dar, mas se você falar que tem uma palavra de vida, que tem Jesus para dar, uma transformação pela palavra, e aí você vai dar a mão, ele te deixa falando sozinho. Está me entendendo? Olha o que Jesus disse. Jesus não poderia ter acabado com todos os pobres. Ele acabou com aquele que quis. Pobre ou rico não importava. Não importava. Ele estava atrás de pessoas que queriam Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E se você não quiser Ele como Senhor e como Salvador da sua vida, quando eu falo pobre e miserável, eu não estou falando só de dinheiro. É muito miserável alguém que sofre num casamento. É muito miserável e pobre alguém que está com lúpus, perdendo seus órgãos internos, definhando em vida. É muito triste e miserável a situação de uma família onde há violência doméstica e vícios e drogas. É muito miserável, é muito triste, mas é uma escravidão que só Jesus pode libertar. Porque a palavra diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis e conhecereis a verdade. Jesus é verdade, a palavra é verdade. Não querem Jesus. Eu deixei de ser escravizada por sentimento, por situações e por pessoas quando eu conheci Jesus. Ele me libertou da escravidão de pessoas. Ele me libertou da escravidão de sentimentos e de situações. Ele me libertou de tudo. E hoje eu não me ponho mais debaixo do jugo de pecado, porque eu tomei sobre mim o jugo de Jesus, quando Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Eu encontrei descanso nele. Eu encontrei alívio nele. Eu tomei o jugo de Jesus, que se chama obediência à palavra
dele e coloquei a mente de Cristo aqui, com atitudes aqui fora, para ter essa paz, esse descanso nele e nunca mais ser escravizado por qualquer coisa. Isso é a verdadeira liberdade em Cristo. E a maldição sem pouso não entrará, não encontrará lugar. Então, quando Satanás vem com propostas e com tentação, porque vem para todo mundo, eu falo: Jesus, abre a porta, porque Ele é a porta da minha vida. Eu não sou mais dona nem da minha vida, muito menos da porta. Então vai ter que passar por cima de Jesus para tocar em mim. Vai ter que matar Jesus de novo para chegar na minha vida. E tem que ser assim com você. Porque enquanto tiver uma legalidade desse tamaninho, a maldição vai permanecer. Não vai encontrar paz. Amém? Amém. Entenderam a palavra? Amém. Se entendeu, aplauda o Senhor Jesus. Deixa eu ver se entendeu. Deixa eu ver se eles entenderam. Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos para a oração forte. Os obreiros, por gentileza.